Para quem está chegando pela primeira vez, nós estamos vendo a primeira parte do compêndio, que são os pressupostos fundamentais da doutrina social da igreja. Nós já vimos o capítulo 1, que é o desígnio de amor de Deus a toda a humanidade, uma parte mais bíblica, né, foi o início do nosso curso. Nós vimos o capítulo 2, o capítulo 2, missão da igreja e doutrina social, porque o Sínodo da América pediu que fosse feito um compêndio da doutrina social e que tivesse tipo de um catecismo, de um capítulo que falasse sobre as relações entre doutrina social e evangelização. É exatamente o capítulo 2. Nós estamos agora no capítulo 3º, a pessoa e os seus direitos. Estamos aqui no capítulo 3º. Por quê? O capítulo 3º é o princípio fundamental da doutrina social. É o princípio que nós chamamos princípio personalista. Isto é, a pessoa é o centro e o fim de toda atividade social, econômica e política. O princípio personalista. E todo o capítulo 3º do compêndio é dedicado a esse princípio. E os outros princípios vêm depois do capítulo 4º. O capítulo 3º vai falar da pessoa humana e dos seus direitos. Por quê? Porque existe uma centralidade na doutrina social da igreja, que é a pessoa. O que nós chamamos de uma dimensão personalista. É o primeiro grande princípio da doutrina social. A pessoa é o centro e o fim de todas as instituições políticas e sociais. Portanto, essa dimensão personalista está muito presente. Por isso, o compêndio ele vai dedicar um capítulo para esse princípio personalista. E depois, no capítulo seguinte, o capítulo 4º, vão vir os demais princípios. A doutrina social e o princípio personalista. A igreja vê em cada pessoa a imagem do próprio Deus. E aí nós temos algumas citações, a Gaudium et Spes, 22, o compêndio no seu número 105, e por isto é que a igreja tem em conta a pessoa, imagem e semelhança de Deus. E por isso, enfim, a pessoa deve ocupar o centro e o fim de todas as instituições políticas e sociais. Aqui nós temos uma citação que é fundamental da Gaudium et Spes: o homem, vamos dizer que o ser humano, a pessoa, é o protagonista, o centro e o fim de toda a vida econômica e social. O ser humano, ele não pode ser objeto. Ele tem que ser protagonista. Ele tem que ser o centro. Ele tem que ser a finalidade das instituições políticas e das instituições sociais. É exatamente a partir disto, né, dessa intangível dignidade humana. Não dá para a gente negociar isso, né? Isso aí para nós é fundamental. Por quê? Porque o outro é a imagem de Deus. Eu não posso negociar a imagem de Deus. Então, tenho que defender a pessoa, especialmente aqueles que são mais vulneráveis, mais fracos, que são excluídos da sociedade. Então, não dá para a gente negociar e discutir isso. E a partir disso, então, que a doutrina social se desenvolve, a partir dessa eminente dignidade que cada pessoa tem. A pessoa é a imagem de Deus. Aqui eu trago alguns elementos da antropologia bíblica para ilustrar. Isso não está propriamente assim no compêndio, mas eu trago isso aqui para enriquecer essa nossa conversa. Então, a pessoa, ela é a imagem de Deus. Nós temos na Bíblia 2 narrações de criação. Temos a primeira narração, que é o capítulo 1º do Gênesis. Você conhece, depois nós vamos ver aqui, eu tenho uma ilustração. O ser humano está no vértice da criação. E temos uma segunda narração, mais antiga. Essa primeira narração, ela data do ano 500, mais ou menos, antes de Cristo, quando o povo estava na Babilônia, no exílio da Babilônia. Temos uma segunda narração, capítulo 2 do livro do Gênesis. O ser humano, então, ele está no centro da criação. Então, em um ele está no vértice, outro ele está no centro. Essa aqui é a mais antiga, o capítulo 2. Bom, em ambas essas narrações da criação,
se afirma o quê? A dignidade da pessoa, se afirma que a criação é boa, e a dimensão de comunhão, comunhão com Deus, com a criação e com o outro. A Bíblia meio que democratiza a imagem de Deus. Nós vamos ver daqui a pouco isso. Democratiza a imagem de Deus. Antes, reservada, essa imagem, a imagem divina, era reservada a reis, faraós, imperadores, etc. A Bíblia vem dizer que toda pessoa é imagem de Deus. Aqui nós temos a primeira narração, que é mais recente. O ser humano, portanto, está aqui no vértice da criação, está no 6º dia da criação, e a cada dia da criação temos aí, né, elementos da natureza. Primeiro dia separa a luz e as trevas, segundo dia separa a terra e o mar, terceiro dia a terra produz frutos e hortaliças, quarto dia o sol e a lua, quinto dia as aves e os peixes, no sexto dia os seres viventes, e homem e mulher. Homem e mulher. Esses, o homem e a mulher, aqueles que estão mais próximos de Deus, né? Estão mais próximos de Deus. De um lado está Deus, de outro lado está o caos. Mais próximos de Deus, o ser humano. E tudo mais colocado, né, abaixo do ser humano. O ser humano, portanto, é criado à imagem de Deus. Homem e mulher os criou, diz lá o versículo 1:38 do livro do Gênesis. Portanto, na escala das coisas criadas, claro, o homem e a mulher, o ser humano tem uma centralidade. Santo Agostinho vai dizer que eles são capax Dei, isto é, eles são capazes de Deus. Os animais, a natureza, os pássaros, enfim, por mais bonitos que sejam, não tem essa capacidade que nós temos, a capacidade de conhecer e louvar ao nosso Criador. Isso é algo que dá uma dignidade muito grande para o ser humano, homem e mulher. Claro que não diminui em nada também a importância da natureza, porque foi criada por Deus, e por isso temos o dever de preservar essa criação de Deus. A segunda narração, que é o capítulo 2 do livro do Gênesis, que é a mais antiga, né, data lá do ano 1000, antes de Cristo, mais ou menos. O ser humano, então, ele está no centro da criação. Primeiro, Deus faz o homem do barro, assopra nas narinas dele. Depois, Deus faz todos os animais, e o homem nomeia todos os animais, mas não encontra ninguém semelhante a ele. Então, da costela do homem faz a mulher. E aí, então, agora sim, homem e mulher na natureza. E a árvore do bem e do mal, que representa os limites éticos que Deus sempre coloca para a liberdade, né? A liberdade, ela nunca é total, ilimitada e irrestrita, né? Sempre há o limite, aqui no caso, representado pela árvore do bem e do mal. O ser humano, portanto, no centro da criação. Aqui é importante a gente distinguir isso nesse capítulo 2, por quê? Porque aqui não se distingue entre corpo e alma. Esta terminologia vem do mundo grego, vem da filosofia grega, dualista, platônica. Aqui se fala de corpo e vida, fala-se do sopro divino, fala-se do nefesh, que é um sopro divino que transforma o homem no ser vivente. Quando a gente vai e leva a sério essa antropologia bíblica, a gente se afasta de todo dualismo. Eu até grifei aqui dualismo. Por quê? Porque nós temos, biblicamente falando, uma antropologia dual, mas não dualista, como era a antropologia platônica grega. A nossa antropologia é dual, quer dizer, nós somos seres viventes, que somos compostos de uma dimensão material e de uma dimensão espiritual. Mas essas duas dimensões formam um único ser vivente, que somos cada um de nós. O homem e a mulher têm a mesma dignidade, o mesmo valor, né, porque ambos, na sua diversidade, são imagem e semelhança de Deus. Mas também porque a união do homem e da mulher, do casal, o nós do casal humano, também é a imagem de Deus, porque Deus também é assim, Deus é trindade, Deus é comunhão, e portanto o nós do casal humano reflete esse ser divino. O homem e a mulher estão em relação com os outros, antes de tudo, como guardiães da vida, seja do outro, quanto também da criação. O número 109 do compêndio
vai, se referindo a Gênesis 1 e 2, vai dizer que a existência humana é constitucionalmente referida a Deus. Isto é, a nossa referência, a referência do ser humano é Deus. E isso se expressa como? Nessa dimensão relacional e social da natureza humana. Assim como Deus é comunhão, triuno, assim como Deus é triuno, assim como Deus é comunhão de pessoas, também nós somos comunhão. Primeiro, ontologicamente, em nós mesmos, somos uma comunhão de uma dimensão material e de uma dimensão espiritual, formando uma única natureza. Somos uma comunhão. Somos comunhão também entre nós. E somos comunhão também com a natureza. Portanto, essa dimensão comunional é fundamental nessa perspectiva personalista da doutrina social. Com os outros, o ser humano realiza a sua dimensão humana, que nós chamamos de alteridade. O outro é importante. O outro não é um inimigo. O outro é imagem e semelhança de Deus. Que bom quando a gente tem essa dimensão de alteridade, essa capacidade de se relacionar, de se comunicar, de dialogar, essa abertura para o outro. Com a natureza, o ser humano é colocado como guardião da vida. Lamentavelmente, estamos vendo toda essa destruição, essa catástrofe ambiental, que essa política ambiental equivocada do atual governo, e o estrago que essa política ambiental está fazendo. Mas para dizer, então, que o ser humano ele é colocado como guardião da vida. Em ambas as narrativas, tanto do capítulo 1 quanto do capítulo 2, aparece a dignidade da pessoa, o ensinamento que a criação é boa. E por que a criação é boa? Porque aqui, voltando um pouquinho esses slides, a cada dia da criação, entre um dia e outro, o autor sagrado diz: e Deus olhou o que havia feito, e Deus viu que era bom. E o segundo dia, separa a terra e o mar. Deus olhou o que ele havia feito, e Deus viu que era bom. O terceiro dia, a mesma coisa, tal. Quando chega no sexto dia, depois que cria o homem e a mulher, Deus olha tudo aquilo que ele criou, o homem e a mulher agora no vértice da criação, e Deus viu que tudo era muito bom. Portanto, existe uma bondade, digamos, natural. Existe uma bondade, vou usar uma expressão filosófica, ontológica. Existe uma bondade que está presente na essência da natureza. O homem e a mulher, o compêndio vai dizer, 111, 112, que o homem e a mulher têm a mesma dignidade, têm um valor igual, são imagem de Deus, e que o nós do casal humano reflete o dinamismo da reciprocidade homem e mulher, reflete também o dinamismo da Trindade. O compêndio nos números 115 e 116 fala do pecado, e aquela árvore que nós vimos lá, a árvore da ciência do bem e do mal, é para dizer que existe um limite ético que não pode ser ultrapassado, representado naquela árvore. E por causa do pecado, quebrou-se então a harmonia, quebrou-se as relações com Deus, com o outro e com a criação. Quebra-se a harmonia entre o homem, a mulher e a serpente. Depois o irmão mata o irmão, Caim mata Abel. E por fim, capítulo 11 do livro do Gênesis, a desagregação total da humanidade, quando se dá o episódio lá da Torre de Babel. Então vejam o estrago que o pecado fez, né? Quando se ultrapassou esse limite ético, como diz lá o compêndio, que Deus colocou para o ser humano. E entrando nessa questão do pecado, o compêndio, no seu número 118, vai falar a respeito dos chamados pecados sociais. E o compêndio vai listar alguns desses pecados sociais no seu número 118. Quais são esses pecados sociais? Pecados contra a justiça, pecados contra os direitos humanos, vamos falar daqui a pouco dos direitos humanos, pecados contra a dignidade humana, é o que nós estamos vendo agora, né, nesse capítulo 3º, a dignidade humana,
pecados contra o bem comum, pecados contra a liberdade e a paz. Então, esses conjuntos que o compêndio chama de pecados sociais. E esses pecados sociais, continua o número 119, eles criam, geram e alimentam estruturas de pecado, ou estruturas sociais injustas. São João Paulo II, na exortação apostólica Reconciliatio et Penitentia, número 16, fala muito desses pecados sociais que geram e alimentam estruturas de pecado. Estruturas de pecado que, claro, devem ser combatidas cada vez mais. Os números 120 e 123, ainda dentro desse capítulo 3º, fala que a universalidade do pecado corresponde ao que? A universalidade da redenção. O pecado entrou no mundo, tá? Mas a redenção também de Jesus entrou no mundo. Com a encarnação do Verbo, a redenção chegou à humanidade. E Santo Agostinho tem uma expressão bonita, ele diz: Deus se fez homem para que o homem fosse divinizado. Quando o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, entra no cosmos, entra no tempo, entra na história, o mundo é elevado. A história é elevada. Portanto, por isso que o compêndio afirma no número 65, a redenção começa com a encarnação. Então, se existe essa universalidade do pecado, existe também o quê? A universalidade da redenção, que Jesus veio trazer e oferecer a todas as pessoas, e uma salvação que se dirige a todos os âmbitos da existência humana. Não é só uma salvação da alma, é uma salvação total, uma salvação plena, uma salvação integral. Não se dirige somente aos seres humanos, mas chega a toda a criação. Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 8, ele vai dizer que a criação inteira geme, como que em dores de parto, aguardando que essa libertação dos filhos de Deus. Portanto, a salvação de Jesus, que se esparrama por todo o cosmos. Esses números do compêndio vai dizer que essas estruturas sociais injustas, que são geradas e alimentadas pelos pecados sociais, pelo pecado estrutural, são passíveis de serem vencidas. Que jeito? Pela mensagem libertadora do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui está, então, uma dimensão muito particular da nossa fé. Fazer com que a salvação de Jesus Cristo chegue a todas as dimensões, inclusive a dimensão política, inclusive a dimensão econômica. Precisamos desmontar, vencer na fé, claro, sempre mediado por ações racionais, mediado por uma série de ferramentas, mas motivados pela fé, vencer as estruturas injustas, vencer, derrubar, ou pelo menos desmontar. Talvez não dê para derrubar, mas pelo menos ir desmontando as estruturas de pecado. Há pessoas que fazem, que combatem as estruturas sociais injustas, movidos por uma ideologia, movidos por um ideal, movidos por tantas coisas. E está certo, no âmbito deles. Nós fazemos tudo isso movidos pela nossa fé. Isso aqui não é agora para a gente sair com Bíblia, e pregando, e falando, evangelho, rezando o terço, não é nesse sentido. Isso é a motivação interior. As ferramentas para isso, vamos somar a outras pessoas de boa vontade. Vamos somar aos movimentos sociais, a ONGs, a sindicatos, partidos políticos, etc. Vamos nos somar a eles. São as ferramentas. Mas a motivação que nós temos é uma motivação profunda. Sem desmerecer, repito, as outras motivações que outros têm. Essa é a nossa motivação como cristãos. Ainda dentro dessa questão da dignidade da pessoa humana,
o compêndio dos números 125 e 126, vai dizer que a pessoa humana, ela não pode ser pensada como uma absoluta individualidade, como que é o liberalismo que prega isso, né? Ou esse individualismo, cada um para si, Deus para todos, nem menos ser pensado como uma célula de um sistema, o marxismo, que já nem existe mais o marxismo. Então, tanto o liberalismo quanto o marxismo, claro, não servem, não tem uma antropologia, uma visão de pessoa que seja confiável e favorável e que nós, como cristãos, possamos abraçar. A dignidade da pessoa indica o que? A sua comunhão, essa dimensão relacional entre as pessoas, entre si e com a natureza. O compêndio, ele traz essas dimensões da pessoa: unidade, transcendência, liberdade, igualdade e sociabilidade. A transcendência, que eu acho que para nós é uma coisa óbvia, né? A transcendência, nós temos uma referência fora de nós, e que é Deus, né? Temos uma referência fora de nós. Quando o jovem rico se aproxima de Jesus e fala: bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Jesus fala: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Isto é, nós temos uma referência fora de nós. Eu dizia, o ser humano, ele é capax Dei. O ser humano é capaz de Deus, é capaz de louvar o seu Criador, conhecer o seu Criador. Então isso é a dimensão da transcendência que caracteriza o ser humano. A liberdade, que é também essa capacidade de decidir, o livre-arbítrio, escolher, sempre sabendo que a liberdade, ela não é total, absoluta e restrita, há limites éticos para a liberdade. O liberalismo queria uma liberdade assim, total e irrestrita. Há limites para a vida em sociedade. Ninguém de nós pode sair pelado andando pela rua. A gente pode. Alguém pode sair andando nu pela rua? Poder pode, mas vai ser preso, vai ser, enfim. Você pode estacionar o seu carro em qualquer lugar. Pode chegar no meio de uma avenida movimentada e largar o seu carro atravessado. Vejo, portanto, que nós temos limites, né, para que a própria vida em sociedade nos coloca. E a questão da igualdade, nós já falamos aqui, comentando capítulos 1 e 2 lá do livro do Gênesis, a paridade ali, homem e mulher, a dignidade que tem cada ser humano, cada pessoa, a dignidade essa que deve ser cada vez mais respeitada. Mas nós vamos ver a unidade e a sociabilidade, essas duas questões. Vamos primeiro para a questão da unidade. E aí o compêndio, nos números 127 e seguintes, vai então desenvolver a questão da unidade da pessoa. Unidade corpo e alma. Deve rejeitar-se todo dualismo antropológico. O que é o dualismo antropológico? É achar que o ser humano ele é corpo e alma, como se fossem duas coisas assim que não se misturam. E nós já falamos, nós temos uma antropologia dual, não dualista. Nós somos compostos por duas dimensões, uma dimensão material, física, mas também uma dimensão espiritual, transcendente, interior. E essas duas dimensões formam um único ser humano, que somos cada um de nós, formado por essas duas dimensões. Mas elas não são distintas e não estão em guerra também entre si. Aqui eu vou apresentar para vocês uma reflexão do Garcia Rubio, Alfonso Garcia Rubio. Ele é professor na PUC, e nesse livro dele, que está aí citado, Unidade na Pluralidade, o ser humano à luz da fé e da reflexão cristãs, apresenta um pouco esse dualismo. E eu fiz esse esquema para exemplificar o que o Garcia fala lá no livro dele. Então, aqui nós temos o chamado modelo dualista clássico. Qual que é o modelo dualismo clássico? Na parte de cima, que é o mais importante, está a alma, e do lado de baixo está o corpo. Aqui, na parte de cima está o afeto, aqui está o quê? A razão. Aqui está a teoria, aqui está a prática, aqui está a fé e aqui está a vida. Aqui em cima está com letras maiúsculas e também está em negrito para dizer que nesse dualismo clássico, o afeto é o mais importante, que se refere à razão. A teoria é o mais importante, que se refere à prática. A fé é mais importante, que se refere à vida. Então, isso aqui é o chamado dualismo clássico. Agora, existe um modelo
que o Garcia chama de modelo de contraposição. Inverte a ordem das coisas. Agora o corpo é o mais importante. Então vamos malhar, vamos cuidar do corpo, vamos exercitar, etc, tal, e com isso a alma para cá. A razão é o mais importante, o afeto fica para cá. A prática é a mais importante, a teoria para baixo. A vida é a mais importante, vamos largar a fé de lado. Então, diz o Garcia que é simplesmente uma inversão do modelo anterior, apenas muda a ordem das coisas. O Compêndio Vaticano II, na Gaudium et Spes, lá em 1965, diz: o divórcio entre a fé professada e a vida cotidiana deve ser enumerado entre os erros mais graves do nosso tempo. Aqui eu coloquei uma gravura, uma igreja dentro de uma redoma de vidro. Exatamente essa ideia, né, que é preciso se preservar, né? Então, uma coisa é a fé, a religião, que eu vivo ali, aqui, dentro dessa redoma de vidro, aqui bem protegida e coisa e tal, que não tem nada a ver com o que está em volta de mim. Então, esse divórcio entre fé e vida, que dizia lá a Gaudium et Spes, em 1965, era o mais grave erro daquele tempo, e acredito que continua sendo ainda o mais grave erro do nosso tempo de hoje. Esse dualismo de matriz platônica, junto com a privatização da fé. O que é a privatização da fé? É exatamente isso daqui, né? A fé é algo que eu vivo sozinho, na minha interioridade, eu e Deus, etc, etc. A privatização da fé. Então, esse dualismo, junto com essa privatização da fé, levou a esse desinteresse pelas realidades sociopolíticas. O número 129 do compêndio vai dizer, portanto, que o ser humano é dual, isso que nós já estamos acentuando desde lá do capítulos 1 e 2 do Gênesis. Isto é uma unidade matéria-espírito, não são coisas dissociadas, separadas entre si. Matéria e espírito não são duas naturezas unidas, não, mas são duas dimensões, e juntas formam uma única natureza, que é a pessoa, que é o eu. Quando eu pergunto para você, quem é você? Você fala, padre, eu sou eu. Você não vai dizer, eu sou corpo e alma. Você não vai dizer, eu sou matéria e espírito. Você vai dizer, eu sou eu. Portanto, essas duas dimensões, o espiritual e o material, formam uma única natureza, que é o eu, que é a pessoa. E é esse eu que irá ressuscitar. Vai dizer o número 129, nem o espiritualismo, que despreza o corpo, nem o materialismo, que despreza essa parte espiritual, nem o racionalismo, que despreza os afetos e a afetividade, dão conta da natureza complexa que é o ser humano. Nós somos amados por Deus, imagens de Deus, e somos, portanto, formados aí por essas duas, né, dimensões. Eu termino aqui com o Garcia, né, o professor Garcia, falando, portanto, que é preciso o quê? Uma integração, diz ele. É preciso uma integração de todas essas dimensões, corpo e alma, razão e afeto, para teoria e prática, fé e vida. Precisamos cada vez mais aprendermos a ir integrando todas essas dimensões no nosso agir, no nosso ser, no nosso viver. Então, nós estamos aqui finalizando esse capítulo 3º, com o último dos princípios, que é a questão dos direitos humanos. Que hoje nós temos um discurso equivocado e que, infelizmente, é repetido até por pessoas de comunidade, pessoas de igreja, que dizem que direitos humanos são para humanos direitos. Ou então aqueles que dizem, esse povo dos direitos humanos, que fica defendendo bandidos. E temos aqueles programas sensacionalistas de televisão. Eu acredito que em todos os estados aí a gente, né, tem aqueles programas locais, mas temos também alguns programas de alcance nacional que são sensacionalistas, né, que divide o mundo entre bandidos e as pessoas de bem. As pessoas de bem, os outros são bandidos. O compêndio da doutrina social, dos números 152
em diante, o SS seria seguintes, né, 152 e seguintes, vai então tratar essa questão dos direitos humanos. A igreja teve uma certa relutância em aceitar esse discurso sobre os direitos humanos. Por quê? Por causa do contexto ideológico em que ele foi formulado. Porque essa questão dos direitos humanos apareceu lá na Revolução Francesa. Mas não foi uma novidade absoluta, porque a igreja já tinha falado em documentos sobre o direito dos povos indígenas, sobre o direito dos africanos. Pessoas que dizem a igreja nunca se manifestou contra a escravidão, desconhecem que a igreja, sim, defendeu o direito dos povos indígenas, bem como também defendeu os negros contra a escravidão. Temos lá alguns autores teólogos, Soares e outros autores teólogos da Idade Média, que já entraram nessa questão dos direitos humanos. Mas os direitos humanos foram formulados no contexto da Revolução Francesa, que lançou lá os direitos do homem e do cidadão. E a Revolução Francesa teve um caráter anticlerical. E por isso sempre, não é que a igreja fosse contra os direitos humanos, absolutamente, mas por causa do contexto em que nasceu essa questão dos direitos humanos. Havia aí por parte dos revolucionários, como diz aí o slide, uma atitude de confronto com a igreja. E esse pé atrás da igreja com relação a essa questão dos direitos humanos, tal qual nasceu na Revolução Francesa, e depois foi se encaminhando, até chegar em 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela ONU. Essa atitude, então, marcou muito a igreja, até João 23. Foi João 23, nós vamos ver, aquele que fez uma aproximação positiva à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na Pacem in Terris, João 23 elogia a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele comemora os 15 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O número 153 do compêndio vai colocar, então, o fundamento dos direitos humanos. Se fundamenta em quê? Na dignidade inviolável de cada cidadão, como imagem de Deus. Essa é a questão. Por quê? Naquela Declaração Universal dos Direitos Humanos, falta um fundamento que nós diríamos teológico, e por isso, então, a igreja ficou com esse pé atrás. Existe um consenso ético na questão dos direitos humanos da ONU, mas a igreja via faltar ali esse fundamento, que a igreja aceita-se os direitos humanos, por quê? Por causa da dignidade de cada um, como sendo imagem de Deus. O fundamento dos direitos humanos estão no próprio homem e, em última análise, em Deus, do qual o homem, o ser humano, é imagem. Várias vezes vai aparecer a palavra homem. Eu quero dizer que eu estou usando a mesma expressão que aparece no compêndio. Claro que hoje a gente sempre tem uma linguagem mais inclusiva, a gente fala pessoa, ser humano, mas eu utilizo aí tal qual aparece lá no compêndio. Quando eu falo homem aqui, obviamente, estamos entendendo aí todas as pessoas, todos os seres humanos. Esses direitos, vai dizer o compêndio, número 154, são universais, invioláveis e inalienáveis. Esses direitos, vai dizer o compêndio, número 154, são universais, invioláveis e inalienáveis. São universais porque estão presentes em todos os seres humanos, sem exceção de ninguém. Por isso que esse discurso de que direitos humanos são para humanos direitos, é um discurso que não cabe. Porque aí o que a igreja fala para nós no compêndio da doutrina social da igreja? Os direitos humanos são universais para todos os seres humanos, sem exceção de ninguém. Esses direitos são invioláveis, uma segunda característica. Enquanto eles são o quê? Inerentes à pessoa. Fazem parte da própria pessoa. Fazem parte do ser humano e a sua dignidade. E por isso devem ser assegurados, respeitados, em toda parte em relação a quem quer que seja. São invioláveis os direitos humanos. Não existe justificativa para que se suspenda os direitos humanos de alguém. Ninguém pode violar esses direitos.
e são inalienáveis, enquanto ninguém pode legitimamente privar desses direitos um semelhante seu, seja ele quem for, porque isso significa violentar a própria natureza da pessoa. A pessoa tem uma dignidade que deve ser sempre respeitada e defendida. Na parte Terres, o Papa João XXIII, ele acolhe, como eu falei, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU e coloca alguns direitos lá na parte Terres. Acho que eu até não coloquei o número aí, não coloquei mesmo. Mas dos números 11 a 45 da parte Terres, o Papa João XXIII, então, vai apresentar os direitos econômicos e sociais. Olha só, gente, como é que está bem declarado. Estradas, transportes, comunicações, água potável, moradia, assistência de saúde, condições idôneas para a vida religiosa e ambiente, para o espairecimento de espírito, seguridade social, trabalho, remuneração adequada, participação na empresa, direitos econômicos e sociais. E também direitos políticos e civis, direito à vida e a viver em família, facilitar a constituição de organismos intermediários que tornem mais orgânica e fecunda a vida social, participar nos bens da cultura de maneira proporcional às suas condições. Então, tanto o Papa João XXIII, da parte Terres, quanto São João Paulo II, e aí eu coloquei na centésimos anos, número 47, vai então dar uma debulhada nesses direitos humanos, dividindo assim, direitos econômicos, direitos sociais, direitos políticos, direitos civis.